O dia que Romário provou o quão era bom. Vamos ver qual é que é aí. O baixinho era craque, é indiscutível, né? Mas, infelizmente, eu não peguei ele no auge mesmo. Nessa época eu era muito novo. Mas a gente sabe que o bicho era brabo e vamos ver esse dia aí. Qual que será que era esse dia? Chamavam de arrogante, rebelde, indisciplinado. Diziam Mano, pra mim que ele é sua zica, velho. Eu gosto muito quando ele faz entrevistas, dá umas patadas. Ele fala umas verdades, velho. Ele fala o que vários não têm coragem de dizer. E digo mais, mano. Eu não duvido nada em um momento ele ser, tipo, técnico da seleção. Pra mim tinha que ser ele, velho. Ele entende muito de futebol. Não, obviamente não agora, né? Que o Ancelotti, pô, é um dos melhores técnicos do mundo. Mas em algum momento, talvez. Ou se o Ancelotti não tivesse vindo. Porra, ele entende de futebol, ele fala umas verdades, ele é meio que contra o sistema. Se mandarem não convocar alguém ou convocar alguém, ele iria de frente. Seria pica ter ele de técnico da seleção. personalidade era grande demais para a seleção e que seu comportamento explosivo custaria o tetra. Não vem me esculachar mais não! Jogador safado de avisado, hein? Mas Briguento quando pra o Brasil caralho, estava né? quase ficando fora da Copa pela primeira vez na história, apenas um homem podia mudar o destino. Um gênio que quebrou regras, desafiou autoridades e chegou a todos os limites. Quando o país precisava de um herói, foi o único capaz de transformar o caos em glória. Mas por que o melhor atacante do mundo estava fora da seleção num momento tão crítico? A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender quem era o Romário. Teve um começo avassalador no Vasco. Nos seus primeiros 4 anos como profissional, marcou 80 gols. Conquistou 2 cariocas, que nessa época era muito valioso. Sua grande confiança e frases de impacto também vem desde 1988, quando o baixinho tinha só 22 anos. Ele deu entrevista para a revista Placar, dizendo que, assim como Pelé, ele também iria marcar 1000 gols. Mas foi na Olimpíadas deste ano que chamou a atenção do futebol europeu. Romário marcou 7 gols e 1 assistência em 6 jogos. O Brasil ficou com a medalha de prata. 7 gols em 6 jogos, cara. É absurdo. E assistência, né? É que o Romário não era muito de dar assistência, porque o bagulho era pegar, virar, ir pro gol e ir pra cima, né? Ele era o Mbappé de atual. Ele é tipo o Mbappé, tipo o Haaland da vida. Ao perder para a União Soviética na final, o PSV, que era o atual campeão da Champions League, gostou muito de seu desempenho e contratou o baixinho por 6 milhões de dólares. Em território holandês, Olha, continuou na época era, entre aspas, barato comparado ao que é agora, né? Tudo bem que pô, o dólar desvalorizou, né? Então, por isso também que o preço vai aumentando. Mas, cara, essas transações que a gente tem hoje em dia é um absurdo, né? Ele era um dos melhores, contratado por 6 milhões. brilhando e enfileirando gols, títulos e artilharia. 4 temporadas no clube, foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Nacional e uma da Champions. Além disso, tricampeão Ganhou a holandês Champions, e bicampeão sabia. da Copa da Holanda. Até hoje, o brasileiro é muito celebrado quando aparece por lá. Tanto sucesso chamou a atenção do lendário Johan Cruyff, que decidiu contratá-lo para o Barcelona em 1992. Vale dizer que o próprio Romário gosta de destacar o quão importante foi sua relação com o treinador holandês. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. Eu falei, mister, pô, uma honra poder botar a 10. Maradona já colocou a 10. Vários, grandes nomes do futebol mundial colocou a 10. Mas, eu prefiro a 11. Ele, não. Falei, caralho, meu, tô dando a 10, todo mundo quer a 10. Não, mas por que não? Ele falou, porque no meu time, o melhor sempre vai jogar com a 10. Olha que da hora. O cara manda uma dessa pra mim, pra tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. Curiosamente, assim como aconteceu no PSV, Romário também chegou ao Barça logo após o clube conquistar a Champions. Em Barcelona se tornaria mais um dos muitos craques brasileiros a fazer história pelo clube. Embora não tenha conquistado o troféu de clubes mais importantes do planeta, sua passagem na Catalunha foi recheada de gols e boas histórias. Quem nunca ouviu falar sobre quando o baixinho se reapresentou após a Copa de 94 e foi cobrado por seus companheiros? Os jogadores tinham conversado com o Cruyff que queriam bater um papo comigo sobre o porquê de eu ter chegado atrasado. Você, saíram na primeira fase, então fora. Você foi eliminado por mim, foi no caso do Koeman. E você nem participou, se eu não me engano, a Dinamarca naquela Copa. E você, Bulgária, terceira fase, embora. Eu quero saber o que eu tô aqui para responder o que para vocês. Vocês perderam, e o ganhador que sou eu. Na verdade, eu pensei que essa reunião fosse de boas-vindas, parabéns, e eu me dar um troféu. Agora é para querer satisfação minha. Vocês vão tomar...
Porra, ele é gênio, velho. E ele é sem papa na língua, mano. Ele é muito foda. Pô, eu casco muito com as entrevistas que ele dá. E imagina um cara desse sendo técnico da seleção. Que foda que ia ser, velho. Foi mais ou menos por aí. A fama de falar muito e jogar o dobro nunca foi em vão. Entre seus principais feitos pelo Barcelona estão seu hat-trick no El Clássico contra o Real Madrid, os títulos da Supercopa, do Espanhol e a artilharia do campeonato na temporada 93/94. No meio disso tudo, teve a conquista da Copa América de 1989, em que o Romário marcou 3 gols em 6 jogos. A competição ajudou a fortalecer a dupla Bebeto e Romário, mas foi na Copa de 94 que a dupla se consagrou definitivamente. Antes de falar do torneio em si, 94 é preciso lembrar Romário. que o Brasil só jogou aquela Copa porque na última partida das eliminatórias, mais de 100 mil pessoas testemunharam uma das maiores atuações de um jogador com a camisa da seleção. O camisa 11, que nem estava sendo convocado, assumiu a responsabilidade de classificar o E Brasil. é da hora que, tipo, uns caras mais. O Ronaldo, ele tinha responsabilidade e ele assumia essa responsabilidade, né? Não é igual alguns jogadores do Brasil que não pode ter responsabilidade. Porra, ele puxava essa responsabilidade. Não, coloca nas minhas costas que eu vou fazer. Ia lá e fazia. Então era outro tipo de atitude, né? Para a Copa do Mundo. Mas aí fica a pergunta: por que um jogador que estava em seu auge no Barcelona e tinha jogado bem pela seleção brasileira simplesmente não estava sendo convocado? Existe uma história por trás. O Brasil ia jogar um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre em 1992. Romário estava destruindo na Europa, mas o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu deixá-lo no banco de reservas sem dar muita explicação. Obviamente, o baixinho não gostou. Foi direto para a imprensa e soltou a frase que complicou tudo: se eu soubesse que era para ficar no banco, nem teria vindo. Viajei 16 horas para jogar, não para sentar e assistir. Parreira e a comissão técnica Porra, só ele pra soltar uma dessa mesmo, mano. O cara é sem papa na língua, absurdo. Isso daí acho que é muito da hora, mas ao mesmo tempo também acaba ferrando em alguns momentos. Tipo, nesse momento específico aí. Porque, mano, se o cara tem uma rincha com o treinador, fudeu, velho. Aí que não bota ele mesmo. ficaram furiosos. A ideia deles para a seleção era montar um grupo disciplinado e focado no sistema tático. O comportamento do Romário foi visto como um risco que desestabilizaria o grupo. Resultado, foi cortado e banido das convocações por quase um ano. O falecido Cruyff, que era o treinador do Barcelona, uns 20 dias antes da convocação, ele tinha me falado: relaxa, os caras vão te chamar. Eles só são idiotas e imbecis até um determinado momento. Ninguém passa disso. Ele falou dessa frase assim. Inclusive ficou de fora da Copa América de 1993, Absurdo, em que o né? Brasil foi eliminado para a Argentina nas quartas. Ou seja, a seleção É aquilo também. Tudo bem que ele fala muita merda, mas prego que se destaca toma uma martelada, né? O cara que sai muito fora do padrão, se, tipo assim, não abraçarem esse padrão do cara, ele acaba sendo expulso, né? Por exemplo, a Argentina abraça o Messi não marcar, por exemplo. Agora, tem vários times que, porra, todos têm que marcar e ponto. Igual o Luizinho lá no PSG, né? Falava pro Mbappé que ele era o brabo, não sei o que lá, mas ele tinha que marcar. E no final das contas, o Mbappé saiu e o Luizinho fez um time ali que seria o padrão que ele queria. Mas o que é fora do padrão, que no caso é o Mbappé, não se encaixou nisso, entendeu? Então acabou sendo expulso do ambiente. É foda. brasileira acabou jogando a campanha inteira das eliminatórias sem o seu melhor atacante. O time era travado, sem criatividade e chegou a sofrer a primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias. Perdeu de 2-0 para a Bolívia na altitude. Chegou a última rodada no Maracanã, o Brasil precisava vencer o Uruguai. Se não vencesse, ficaria de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. O time não tinha Aí confiança convoca, né? e a pressão da torcida e de toda a imprensa nacional era exigindo o camisa 11. Sem saída, Parreira foi obrigado a engolir o orgulho Aí convoca, né? É a mesma coisa, vai colocar o Neymar lá na hora que tiver perdendo, ou alguma coisa assim. Resolve aí. O Endrick também, resolve essa pica aí. e convocar o baixinho. Foi literalmente o cenário cinematográfico de eu não te suporto, mas você é o único que pode nos salvar. Romário, no entanto, chegou com uma confiança inabalável.
prometendo aos amigos e companheiros de equipe Ele deve ter que chegado marcaria puto, 2 velho. gols. Quando eu cheguei naquele jogo, eu estava muito confiante, eu sabia que eu ia fazer um grande jogo, o Brasil ia sair dali vitorioso. Eu tinha consciência de que seria talvez uma das minhas melhores partidas da minha carreira. Bola para ele de novo. Olha o Romário aí! Se você perguntar a alguns companheiros daquela época, praticamente tudo que eu fiz eu já tinha dito para eles que iria fazer, inclusive os 2 gols. Quando a bola rolou, o Uruguai cometeu seu primeiro erro fatal. Ao invés de colocar um cão de guarda na cola do camisa 11, eles decidiram Era marcar rápido, por né, véi? Foi o mesmo que dá as chaves do Maracanã Era muito rápido e não errava, mano. O cara não errava. Pica, velho. O cara era pica. para o gênio. Isso deu ao atacante liberdade para flutuar e atormentar a defesa. O Brasil criou muitas chances e Romário chegou a ser puxado pela camisa de forma faltosa dentro da área, mas o árbitro ignorou o pênalti claro. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0. O fantasma da eliminação estava solto. E no vestiário, no intervalo, o baixinho foi cobrado. Houve até uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. Pô, tu falou que ia fazer 2 gols. Calma, isso acaba acontecendo. No segundo tempo, a genialidade apareceu. Aos 27 minutos, cruzamento na área, Romário tem 1,67. Os zagueiros Meteu uruguaios eram de montanhas. O que ele fez? Usou a inteligência, calculou o espaço e se posicionou no momento exato onde não precisaria disputar a bola no alto com os defensores. A cabeçada foi perfeita, fatal. O Maracanã explodiu. 1-0, gol de cabeça do baixinho. Mas ele tinha prometido 2, lembra? Aos 38 minutos, o último golpe. Um passe em profundidade rasga a defesa. Romário dispara de frente para o goleiro Siboldi. Numa fração de segundos, com um raciocínio absurdo, lê o movimento do goleiro, muda o próprio corpo, tira a bola Ele com um muda drible o próprio seco corpo e mesmo, olha que manda pica. para o fundo da rede. Golaço. Olha, ele ameaça ir pra um lado e vai pro outro. O goleiro até tentou parar na porrada, mas já era tarde. Fim de jogo, Brasil 2, Uruguai 0. A promessa foi cumprida. O país respirou aliviado e o passaporte para a Copa do Mundo estava carimbado. Nossa, aí imagina a cabeça do técnico agora. E aí, o que eu faço? Tem que levar esse cara nos próximos jogos, senão o Brasil para, velho. É obrigado a convocar, mano. Classificado para a Copa do Mundo de 94. Brasil. O próprio Romário não teve dúvidas. Pelo peso da camisa, pela pressão, pela história e por ser no Maracanã, esse foi um dos maiores jogos de sua vida. O renegado que a seleção tentou banir abraçou o caos e se transformou no salvador da pátria. Que seria talvez uma das minhas melhores partidas da minha carreira. E acredito que, se tratando de camisa da seleção brasileira, foi a melhor disparada de todas. Né? Depois de destruir o Uruguai no Maracanã, Romário olhou para as câmeras e fez uma promessa, que faria qualquer jogador normal tremer na base. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. O baixinho chegou nos Estados Unidos com a esperança de mais de 150 milhões de brasileiros que estavam com um grito entalado na garganta há 24 anos. E o que ele fez naquele verão de 94... né? Coincidência, né? Quantidade de tempo, né? Sei não, mas faz 24 anos que a gente não tem um título. A gente também tem um renegado ali que não queriam convocar, que é o Neymar. Beira o absurdo. Romário simplesmente sobrou. Fase de grupos, gol contra a Rússia. Marcou contra o Camarões e fez contra a Suécia. Nas oitavas, deu assistência para Bebeto marcar o gol contra os Estados Unidos, seleção da casa. Contra a Holanda também deixou dele nas quartas. Outro teste de fogo veio na semifinal, de novo contra a Suécia. O Brasil esbarrava numa verdadeira parede amarela. O jogo estava tenso, amarrado, até que aos 35 minutos do segundo tempo, a genialidade quebrou a lógica. Como um cara de 1,67m faz um gol de cabeça no meio de zagueiros suecos de quase 2 metros de altura? A resposta é simples. Tempo de bola perfeito e posicionamento letal. Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. O pequenino Romário saiu por onde ninguém
Tal qual contra o Uruguai, um belo gol de cabeça, mas dessa vez o baixinho colocou o Brasil na final da Copa do Mundo. Monstro. Esse like aí, ó, já Na se grande inscreve. final contra a Itália, o sol de Pasadena quase derreteu os jogadores. Um 0-0 sufocante Sem que pausa levou pra a hidratação, decisão para os pênaltis. E aqui tem um detalhe que pouca gente lembra. Romário odiava bater pênalti. E ele não era o batedor oficial. Mas na hora que o país inteiro precisou, Não sabia não, mano. O Romário não gostava de fazer gol de pênalti? Não sabia não. ele não fugiu da pressão. Assumiu a responsabilidade. O camisa 11 caminhou até a bola, bateu no canto esquerdo, a pelota beijou a trave e entrou. O goleirão nem se mexeu. Quando Roberto Baggio isolou a cobrança, a promessa estava cumprida. O Brasil era tetra e o cara que tentaram banir da seleção terminou o torneio beijando a taça, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Bateu, acabou! Absurdo, velho, absurdo. É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Eles chamaram Romário de indisciplinado, de arrogante, Absurdo, de mano. problema, mas no final das contas ele era o único capaz de salvar a seleção brasileira. E aí está, Ricardo Rocha, o pernambucano da seleção brasileira. Ele desce com a taça, é o primeiro a descer, logo depois vem Romário, Carlos Alberto Parreira, o presidente da CBF. A passagem do baixinho por Barcelona acabou de forma surpreendente em 1995, quando, após ser eleito o melhor do mundo, decidiu deixar o clube espanhol e retornar ao Brasil. Para a história ficar ainda mais surpreendente, assinou com o maior rival do clube que o revelou. Sim, Romário voltou para jogar pelo Flamengo. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lento pro Maracanã que vai chorar muito. Trazendo para uma visão mais Pô, o cara é gênio, velho. O cara tá nem aí, mano. Tá nem aí. Foda-se. atual, você consegue imaginar o quão surreal seria um jogador no auge da sua carreira, vencendo a bola de ouro e na temporada seguinte voltar pro Brasil? Por meu quê, amigo, né? não existe ninguém com a personalidade do cara. No rubro-negro formou com Edmundo e Sávio o que foi chamado pela imprensa de melhor ataque do mundo. Mas as expectativas foram frustradas e o trio não encaixou. Foi nessa época que Romário e Edmundo começaram a se desentender. Anos mais tarde, quando atuavam pelo Vasco, a relação conturbada entre os dois gerou uma das frases mais famosas dele. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Embora inicialmente as coisas não tenham ocorrido como esperado, o baixinho continuou empilhando gols em solo brasileiro. Vale o destaque para a temporada 2000. Naquele ano, o atacante disputou 73 partidas e marcou incríveis... Nessa época aí que eu comecei, acho que a assistir mais ele, porque 92, nem tava vivo, 94, também não. Eu nasci só de 95, né? Mas eu cheguei a ver o 1000º gol dele. 73 gols. Desse número, 7 foram com a camisa amarelinha em apenas 2 jogos. Isso mesmo. O baixinho marcou 7 gols em apenas 7 em 2 2 partidas pelas eliminatórias para a Copa de 2002. Mas Romário ainda não estava satisfeito. Faltava o seu título de gol 1000, o que ele tinha prometido lá no início de sua carreira. É claro que cumpriu a promessa. No dia 20 de maio de lembro disso 2007, aí. Romário marcou de pênalti contra o Sport em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e chegou Mas já à tava tão até grisalho sonhada já. marca de 1000 gols na carreira. Milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! 1000 gols, Romário, 1000 gols, Romário! Ele abraça o Benjamin, abraçado por todos os companheiros! Um momento histórico do futebol brasileiro! Absurdo, O velho. Brasil inteiro está vendo! O mundo inteiro vai saber! Estou Absurdo. realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Papai do Céu. Campeão do mundo, eleito o melhor jogador do planeta pela FIFA, autor de mais de 1000 gols, gênio da pequena área e dono de uma personalidade tão grande quanto o seu talento. Esse foi Romário de Souza Faria. Pô, vidão, hein, velho? Falando em Muito Copa, se curtiu zica, esse muito brabo. Deixa esse like aí, se inscreve que com certeza continuaremos trazendo mais vídeos como esse. Espero que você tenha gostado, valeu e até o próximo vídeo.